Então, quando a gente vai fazer a configuração de uma impressora nova no nosso servidor de impressão, é importante a gente falar sobre drivers. Driver é uma palavra aí que no dia a dia está bem comum, né? A gente ouve bastante, principalmente se você está no meio de TI ou se você trabalha em um escritório. Mas antes da gente comentar, né, qual que são os principais pontos para você fazer a escolha de um driver quando você for fazer a configuração da sua impressora no servidor de impressão, a gente precisa entender o que que é um driver. Então, drivers são programas responsáveis pela comunicação entre o sistema operacional e o hardware que está conectado nele. Esse hardware pode ser uma impressora, pode ser um mouse, uma placa de vídeo, pode ser caixa de som, pendrive, enfim. Existem vários equipamentos que hoje a gente faz a utilização no dia a dia e que, para a gente conseguir fazer a utilização desse recurso externo ao nosso computador, é necessário esse software, esse driver, que vai ser responsável entre a comunicação desse dispositivo externo e o computador. E falando de servidor de impressão, é exatamente a mesma coisa. A gente precisa fazer a escolha adequada do driver que a gente vai publicar no nosso servidor de impressão para que todos os equipamentos conectados na rede que vão fazer a utilização desse recurso consigam fazer a instalação de forma acertada. Porque se você escolhe um driver que não é correto, que não vai atender às necessidades, você pode ter vários problemas, desde realmente o não funcionamento da impressora, até mesmo alguns problemas como, por exemplo, restrição, na hora de você fazer restrição por grupos de segurança. Então, assim, antes de você baixar algum driver ou até mesmo os que vêm mesmo com a impressora, é importante você entender todo o contexto de rede, todo o contexto de equipamentos que estão conectados na sua rede, qual é o sistema operacional, qual que é a versão desse sistema operacional que está na sua rede hoje. E depois que você fizer toda essa análise, aí realmente você escolher o driver que é mais adequado. Porque não adianta você fazer o deploy dessa impressora com, por exemplo, um driver que é para funcionar com Windows 7, mas a maior parte dos seus equipamentos estão com Windows 10, ou vice-versa. Então, assim, é importante você entrar no site da fabricante da sua impressora, seja ela HP, seja Ricoh, seja qualquer outra marca aí, e ver quais opções de drivers a empresa oferece. Inclusive, tem até alguns drivers que são um pouco mais limitados, mas que são universais. Então, eles acabam sendo aí um coringa na hora se você tem uma rede muito mista em termos de sistema operacional. Então, assim, às vezes é um detalhe que acaba passando, mas realmente é importante a gente fazer essa análise, entender todo o contexto de computadores que vão fazer a utilização desse novo recurso, então escolher o driver adequado e baixar para daí a gente adicionar no servidor de impressão.